Então, ó, pessoal, para vocês entenderem como é que tá a situação aqui do barracão hoje, tá? É aqui, né, aquilo que eu falei para vocês. Aqui, ó, vidro, esse paredão aqui vai ser tudo textura também, né? Ó, vidro, acho que essas duas aqui vão ser a porta de entrada. O chão, a gente vai fazer um trabalho nele depois que eu vou mostrar para vocês, né? Então aqui, ó, então vai ser textura, né, em todos esses quadrados aqui. A gente já tem que deixar isso pronto, porque na segunda-feira o pessoal já vai vir colocar os blindex. Por quê? Porque a gente precisa da liberação do ABITS para finalizar aqui esse fechamento aqui, né? Para a gente dar sequência na pintura do teto dele, tá, pessoal? Então tem essa parte desse paredão aqui que vai ser o cimento queimado. Então, como a gente já fez a aplicação de fundo preparador em toda essa parte aqui, a gente vai começar a fazer a aplicação de textura, né? Nessas vigas de sustentação aqui e nessa barra aqui do meio. Já vamos começar a dar a primeira mão de textura, para daí amanhã, né? A hora que a gente deixar mais ou menos isso pronto, amanhã a gente já começa a fazer a pintura do teto, né? Que é o mais complicado aí em relação de toda a estrutura que a gente vai trabalhar. Depois que a gente fizer a pintura do teto, a gente já consegue fazer acabamento aqui. Então vamos supor, terminei o teto, eu já consigo descer cimento queimado aqui, já consigo descer cimento queimado ali, né? A gente já consegue dar um fluxo maior aí. Legal, né? É isso aí, pessoal. É isso aí, galera. Então, dando sequência no que eu já tinha explicado para vocês ontem, né? Desde a parte do orçamento, da forma que a gente faz aí todas as medições para conseguir chegar num valor, passar para o cliente e a gente ter assim vitória na aprovação do orçamento, né? Que eu já passei para vocês ontem. Depois a gente já entra para a parte de execução do serviço, né? A gente chega com a equipe aqui no local para a gente fazer uma prévia de uma análise do que vai ser feito. Existem algumas situações que elas são prioridades de início de uma obra, porém, é aquilo que eu passei para vocês já. Como nós dependemos, às vezes, de outros prestadores de serviço, de algumas situações extras, então a gente tem que fazer uma análise do que a gente pode começar, que não vai atrapalhar o meu serviço e nem o serviço aí do eletricista, do pedreiro, enfim, de uma série de situações. Então eu vou mostrar para vocês como que está o processo e o que a gente já começou a fazer. Então, olha aí. Então, no dia de ontem aqui, ó, pessoal, a gente já fez a aplicação de fundo preparador em todo o prédio, tanto na parte de dentro quanto na parte de fora, já está tudo com fundo preparador. Por que a gente aplicou o fundo preparador? Existe aí, pessoal, um mito muito grande de qual que é a usabilidade de um fundo preparador e de um selador acrílico, por exemplo. O que acontece? O fundo preparador, ele é a base de resina, certo? Então, assim, a parte da resina, você tem ela mais concentrada quando você fala de fundo preparador, para ele criar uma película diferente, tá bom, pessoal? E quando a gente fala de selador acrílico, ele tem uma mistura, né? Eles fazem aí toda uma composição da resina, tá? Com propriedades minerais. Então a gente fala assim, para ser um pouco mais teórico no que a gente vai falar, o selador acrílico, ele tem a composição da resina e do pó, né? Então, se você for parar para analisar, o selador acrílico, você pode aplicar ele em algumas situações para você fazer preenchimento de porosidade, tá? E para você potencializar o rendimento da sua tinta, que você vai estar fazendo aplicação na parede. Eu gosto muito de estar usando o fundo preparador, por quê? Aonde você usa o selador, você pode usar o fundo preparador. Porém, aonde você usa o selador, você não pode usar o fundo preparador. Então, assim, parece confuso. De modo geral, se você for fazer uma análise de obra, o fundo preparador você pode usar em tudo, certo? Para ficar mais claro para vocês. Você pode usar em concreto novo, em reboco antigo, em parede descascada. Você pode usar o fundo preparador em tudo. O selador já não pode. Então, o selador você tem alguns critérios para você estar podendo utilizar ele. Já o fundo preparador não. Como ele é resina pura, você pode aplicar ele, que ele vai aceitar, ele vai criar ali uma compactação, né? Porque ele é um aglutinador de partículas. Então, ele vai compactar todos os fragmentos que a gente tem aí na superfície para você mandar a tinta depois. Então, esse é um processo que eu uso na minha empresa. A gente já teve contato aí com profissionais de outras áreas também que trabalham, né, depois que a pintura entra. Então a gente consegue fazer esse filtro, que realmente é um processo indicado, né? Inclusive eu sempre falo para todo mundo: vai pintar sua casa, vai conversar com um profissional da pintura,
Pega ali o material que você vai usar e dá uma lida no rótulo. Às vezes não custa a gente perder ali 5, 10 minutinhos dando uma lida para você aprender algumas novidades, porque hoje em dia no mercado a gente tem tanto produto surgindo aí que se você não se atentar às modificações que o mercado apresenta e as novidades, você vai acabando ficando para trás, né? Então é bacana a gente sempre estar assim. Close till I get up. Time is barely on our side.